Esse mês nós estamos tratando do tema Ano Novo, Vida Nova. Nós temos esse desafio de compreender aquilo que Deus quer para essa caminhada. Nós já falamos sobre os ciclos, fizemos um breve tratado aí, uma palavra, lembrando que eles são importantes para a nossa vida, porque eles fazem com que algo fique para o passado, mas que eles abrem um horizonte para nós, uma nova realidade. E eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa necessidade que nós temos, de compreender que 2023 precisa ser um tempo novo. Semana passada nós pensamos sobre Ano Novo, Vida Nova, e pensando assim, nós temos motivos para ter esperança de que esse tempo seja novo, que esse ano novo seja um tempo de vida nova. E nós lembramos que nós temos motivos porque Deus tratou com graça toda a humanidade. Desde o primeiro pecado, Deus tratou com graça aquele primeiro casal e toda a humanidade. Que Cristo realizou uma justificação na qual nós somos libertos do poder do pecado, nós somos libertos para uma vida nova, nós somos libertos para viver vitoriosos sobre o pecado. Por fim, nós temos motivos para crer num futuro melhor, numa vida nova, porque o Espírito Santo intercede por nós, como diz Paulo, com gemidos inexprimíveis, e que Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós também. E Paulo então termina Romanos, aquele capítulo, dizendo: Deus é por nós. É por isso que eu tenho esperança de que este ano será melhor que o ano passado. É por isso que eu tenho esta esperança de que os novos momentos, os novos ciclos, o novo tempo que Deus abre para nós pode ser melhor, porque Deus é por nós. Como diz o apóstolo, maior é aquele que está em vocês do que aquele que habita no mundo. E é por causa desta esperança que nós podemos pensar em tempos melhores. Nós fomos chamados então para viver uma nova vida. E Paulo contrasta quando escreve lá Gálatas 5, 22 e 23, e hoje eu gostaria de continuar pensando em vida nova, ano novo, vida nova, mas nesta ocasião, vida nova com Deus. Você sabe que eu fui criado na igreja e que me converti muito cedo e que hoje eu consigo ressignificar muita coisa do que eu experimentei. Uma delas é que eu aceitei Jesus porque eu tinha medo do inferno, mas eu ainda não desejava o céu. Aliás, eu não gostava de pensar no céu porque eu achava que o céu ia ser muito chato. Foi com o tempo que eu fui aprendendo a respeito do que Deus fez por nós e do que Ele estava providenciando ou prometendo para nós. E estas verdades foram mudando a minha vida ao longo do tempo. E permitindo que eu percebesse que a vida cristã era algo além daquilo que eu havia entendido ou havia aceitado como sendo o fim de tudo. Olha, agora você aceitou Jesus e a vida é assim. Foi quando eu fui aprender a respeito do fruto do Espírito, que a minha vida entrou num parafuso completo, numa angústia tremenda. Como é que um crente pode andar angustiado, insatisfeito? Como é que um crente pode não entender como é bom o seu Senhor, o céu que Ele tem prometido? E fomos descobrir então que nós somos chamados para uma vida nova, não para andar na carne. E quando Paulo fala sobre andar na carne, ele está fazendo esse contraste que andar na carne é andar na natureza humana, ou segundo os propósitos na natureza humana, que ele evoca desde o primeiro capítulo de Gálatas. Ele vem falando e chamando isso de um falso evangelho, que é você continuar vivendo de acordo com os poderes, com a maneira da sua natureza humana comum, de que todo mundo tem. Ele fala que nós precisamos aprender a viver no Espírito, ou andar no Espírito, falando sobre o verdadeiro Evangelho. Que o verdadeiro Evangelho provoca em nós andar no Espírito, viver no Espírito, e que o Espírito começa a agir em nós e através de nós. É por isso que quando ele fala em Gálatas capítulo 5, ele diz assim, as coisas a partir do verso 19, as coisas da natureza humana, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras,
os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. A lista não está completa. E tudo que parece com isso é obra da carne, da natureza humana. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Mas aí ele diz, mas quem anda no Espírito, quem teve o Evangelho que alcançou o seu coração, quem anda no Espírito, o Espírito de Deus vai produzir na sua vida o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Você lembra quantos são as características do fruto do Espírito aqui? Alguém lembra? Contou enquanto eu fui falando? São 9. Tem muita gente que fala assim, pastor, é difícil ficar decorando estas coisas. Mas você sabe que tem a gente, quando gosta de um time de futebol, a gente guarda 11, os 11 do time, 11 nomes. E aqui Paulo fala 9 características do fruto do Espírito. Hoje eu gostaria de pensar em 3. A gente vai guardar 3. Amor, alegria e paz. Então a gente vai guardar 3, hoje decora 3. Semana que vem mais 3 e no último domingo mais 3. E no final do mês a gente vai saber as 9 características que o Espírito de Deus quer produzir na vida de cada um. Se for adolescente, Deus quer produzir isso. Se for adulto, Deus quer produzir. Se for jovem, Deus quer produzir isso. Se for velho, Deus quer produzir essas características na sua vida. O Espírito de Deus é o mesmo. E Ele quer produzir isso. Então as primeiras 3. Amor, alegria e paz. O Evangelho que alcançou uma pessoa, ele vai produzir isto. Quando nós pensamos em amor, nós pensamos não no amor romântico, não no amor erótico, não neste amor que, como disse o Marcos, aqui eu tenho amigos que eu amo do coração. Não é esse amor. Ele está falando de um amor incondicional, de um amor que se doa, de um amor que se entrega incondicionalmente, que tem como exemplo o próprio amor de Deus. E essas 3 primeiras características é aquilo que Deus faz em nós e que provoca a nossa vida a viver isto. É no meu contato com Deus que eu aprendo o que é amor, alegria, paz. Ele produz isso em mim e eu consigo viver isso nos meus relacionamentos com outras pessoas. Amor é uma ação que o Espírito Santo produz em nosso coração a partir do nosso íntimo. Por isso que Paulo diz, isso é o que o Espírito produz, isso é fruto do Espírito. Você vai se lembrar quando Paulo escreve aos Coríntios que ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O Espírito nos faz compreender o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, quando nós lemos a semana passada, ele fala sobre muitas outras coisas, que a ação daquelas coisas, ou a falta de ação destas coisas na vida de alguém, não prova ainda o amor de Deus sobre a sua vida. Lembra que ele diz assim, quem nos separará do amor de Deus, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Você poderia dizer assim, quem está sofrendo tudo isso, vivendo em tribulação, em angústia, perseguido, passando fome, nudez, perigo ou espada, essa pessoa não está envolvida pelo amor de Deus. Errado. Paulo está dizendo que isso aqui não muda, não quer dizer se uma pessoa é amada ou não. Ou você pode dizer assim, uma pessoa que não tem isso na sua vida. A pessoa vive uma vida sem tribulação, sem angústia, sem perseguição, abastado, tem muitas coisas, nunca teve problema de nudez, não tem perigo algum, ele tem uma boa vida. Isso não significa que ele tem envolvido pelo amor de Deus, que ele está envolvido pelo amor de Deus. Paulo está dizendo, serão estas coisas que vão nos separar do amor de Deus? Não. Elas não querem dizer que você é amado ou que você não é amado. Ele insiste ainda, quando ele diz que estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação, outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. E às vezes alguma pessoa fala assim, mas fulano, tão crente, morreu.
morreu. A gente orou tanto. E ele não voltou do coma, da internação, da Covid. Isso não prova que ele foi abandonado por Deus. Ou se alguém, tendo sido curado, tenha sido amado por Deus, mais amado por Deus. Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A prova do amor de Deus sobre a nossa vida é Cristo. E o que pode constranger o nosso coração e a nossa oração, nosso trabalho, a nossa insistência, o ensino, é para que você não seja constrangido porque alguém fica no seu pé, porque alguém cobra de você, mas porque você entendeu o quanto Deus amou você, o preço que Deus pagou por você, e que isso simplesmente motive você. Eu vou na igreja não porque o pastor vai me ligar na segunda-feira, cadê você? Eu vou na igreja não é porque o tesoureiro vai me cobrar, está precisando de dízimo, não é por isso. É pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que tem que nos motivar. Paulo está dizendo, é este amor que nos constrange, que nos empurra, que nos motiva a agir. É o Espírito Santo que nos convence deste amor, que abre a nossa mente para ter essa percepção a respeito deste amor de Deus, que muda a nossa cosmovisão, a nossa visão a respeito do mundo, da realidade e das circunstâncias da nossa vida, da nossa própria existência. Quando eu entendi o que Deus fez por mim, e que nada mais vai me separar do amor de Deus, eu mudo diante das circunstâncias, é aquilo que eu tenho falado. Você pode ter terminado 2022 pensando assim, mudou o governo, vai ficar melhor. Isso não tem garantia. Agora o mercado vai melhorar, não tem garantia. O que nós podemos pensar sobre uma nova realidade, diante das circunstâncias, é saber que Deus me ama. Ele já provou que me ama. Não importam as circunstâncias. Há irmãos nossos sofrendo na Ucrânia, por exemplo. Há irmãos nossos sofrendo em alguns países da África. Muita perseguição. E virou o ano e não mudou. Eu vinha para a igreja agora uma notícia de 21 mortos na Ucrânia por causa de uma bomba que caiu numa zona residencial. Mais 40 desaparecidos. As coisas continuam terríveis em outros lugares do mundo. Mas quando eu conheço o amor de Deus, eu sei que não importa a circunstância, o amor de Deus está envolvendo a minha vida. Eu queria pensar com você rapidamente lá em 1 João capítulo 4. Interessante que João é chamado de o apóstolo do amor. E ele tem no capítulo 4, ele fala sobre o amor de Deus. E ele faz diversas afirmações a respeito deste amor. Quando ele fala sobre o amor, no versículo 7 do capítulo 4, ele diz que o amor vem de Deus. Não é um amor superficial, não é um amor passageiro. Ele diz que, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ora, o amor vem de Deus. Ele diz que quem ama é filho de Deus, ou mostra que nasceu de Deus. Quem não ama, fica uma dúvida, uma interrogação enorme, se algum dia ele nasceu verdadeiramente de Deus. Quem ama conhece a Deus, ou mostra que conhece a Deus. Fica provado, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque quem ama manifesta que está com Deus. Você conhece alguma pessoa que você já falou assim, fulano é de Deus? Pelo que ele fala, pela maneira como ele se comporta, pelos frutos, como diz Jesus, que ele produz na sua vida e na vida daqueles que estão ao lado dele. João então faz essas afirmações a respeito do amor, que ele vem de Deus, que quem ama é filho de Deus e que quem ama conhece a Deus. Quando ele fala a respeito de Deus, ele diz que a essência de Deus é amor. Que Deus prova o seu amor ao enviar Jesus. A prova do amor de Deus, a prova que Deus é amor, a prova que Deus nos ama, é um ato, é um fato, não é uma elucubração, não é uma ideia. Eu acho, olha como eu amo, um negócio tão lindo, mas que não é aquele amor infantil, adolescente, né, que diz, olha, vou dar as estrelas para você, eu te amo tanto que eu vou trazer as estrelas para você.
O amor é um fato, é um ato, ele se concretiza. Ele diz que Deus é o nosso exemplo de amor. O exemplo que nós temos de amor não é o exemplo hollywoodiano, ou das séries da Netflix, ou das propostas modernas de LGBTQIA+, ou poliamor. O nosso padrão e modelo de amor é o próprio Deus. É o que Deus fez. E que é no amar que mostramos a existência de Deus. Veja o que João diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Alguém que conhece a Deus profundamente precisa entender que Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que maneira? Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, ou aquele sacrifício que desvia a ira de Deus pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, olha, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Por que eu devo amar você? Ou por que você deve amar aquele irmão chato? Pensou em alguém aí? Não precisa dizer não, tá? Por quê? Porque Deus te amou. E esse é o motivo que a gente ama o outro. Até o difícil. Assim, visto que Deus assim nos amou, e primeiro Ele nos amou, e não que nós amamos primeiro, então Ele nos amou. Isso significa assim, que aquele irmão chato, eu vou amar esse irmão chato quando ele for um irmão menos chato. Não, eu vou amá-lo primeiro, como Deus fez, para depois Ele poder me amar. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabe o que João está dizendo aqui? Que quando nós amamos uns aos outros, é manifestado que Deus está em nós. O outro percebe que Deus é verdadeiro. Você deve lembrar que o pastor repete muito isso, que as pessoas só crerão que Deus é vivo, as pessoas só crerão que Jesus é vivo, se elas virem Jesus em nós. Não adianta eu ficar falando assim, Jesus é vivo, Deus te ama. Isso é um crente chato, esquisito. Alguém já disse assim que a gente é chamado para ser diferente, não para ser esquisito. É para a gente manifestar o amor de Cristo para as pessoas. É para isso que nós somos chamados. E quando nós amamos, as pessoas percebem que Deus existe. É isso que João está dizendo aqui. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado na nossa vida e aparece para os outros. Quando João continua falando, ele vai falar sobre o Espírito Santo. E a partir do verso 13 ele diz que o Espírito Santo é quem nos capacita a amar. Como o apóstolo Paulo está dizendo que o fruto do Espírito é amor, João também afirma que o Espírito Santo nos capacita a amar, nos capacita a testemunhar do amor de Deus, e testemunhar aqui é confessar publicamente, é falar diante dos outros, mas é também dar evidências de um novo nascimento. Meus irmãos, isso aqui é um problema sério. A profundidade do evangelho dos nossos dias, ele é muito raso. Eu sei que a gente já fez uma exigência tão grande que ninguém alcançou. E fez uma lista que virou quase que uma obrigação e não um prazer de servir a Deus. Mas também ir para o outro extremo, em que tanto faz como tanto fez, não é verdade. E é por isso que eu quero insistir nisso, porque esta é a promessa de Deus. O novo nascimento traz evidências de um novo nascimento. Se eu nasci de novo, mas continuo a mesma pessoa, então não houve novo nascimento. O Espírito Santo nos capacita a permanecer no amor de Deus. Poxa, pastor, mas é tão difícil amar o irmão que o senhor está falando aí que é chato, que atrapalha. Mas por isso que é fruto do Espírito. É Ele que vai nos capacitar.
O Espírito Santo nos capacita a crescer e amadurecer em amor. É o Espírito Santo que tira o medo e nos dá plena certeza da salvação, muda a nossa maneira de pensar sobre isso. É o Espírito Santo que nos capacita a não temer, mas a confiar e a amar. É por isso que ele diz lá, a partir do verso 13, não é? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Lembra lá que em Efésios Paulo fala, olha, vocês agora o Espírito Santo, ele é o selo, é a marca de pertencimento a Deus, é a garantia que vocês têm da salvação. João está afirmando a mesma verdade aqui. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, este Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Lembra que João começa a sua carta dizendo, olha, o que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram, o que nossas mãos apalparam, tocaram do verbo da vida. É disso que nós testemunhamos. Nós testemunhamos deste Filho, do Filho, que veio em carne e osso ao mundo, e este Espírito que ele nos deu, nos ajuda neste testemunho. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, olha, para que quando eu chegar no dia do juízo, e eu sei que isso não é um assunto tão atual, né, que vai haver um dia de juízo, que Cristo vai voltar e todos terão que prestar contas da sua vida a Deus, mas João está afirmando, haverá um dia de juízo, e naquele dia de juízo, eu vou confiar, por causa desse Espírito que permanece em nós e que diz que eu pertenço a Ele, que Deus permanece em mim, eu vou ter confiança naquele dia do juízo, que eu pertenço a Ele. É este Espírito que trabalha em nós e que nos faz caminhar neste mundo, apesar das nossas dificuldades, na confiança de que vamos na sua companhia e de que vamos com um propósito. Vai chegar o dia, seja na volta de Cristo, ou seja o dia que eu tiver que morrer e me encontrar com meu Senhor, que eu vou ser aceito. Não por causa dos meus méritos, mas por causa do amor que Ele tem por mim. Expressar o nosso amor, apesar dos nossos erros, é o que o Espírito faz habitando em nós. Você vai se lembrar de Pedro, em sua restauração, quando Jesus volta para falar com ele. Qual é a pergunta que Jesus tem para Pedro? Pedro, você me ama? E a pergunta que Jesus faz para mim e para você quando começa 2023, pode ser que 2022 você tenha andado assim, aquela nota 1,5, crente nota 1,5, lá embaixo, uma vida medíocre. Quando vai começar esse novo ciclo, 2023, Jesus chega para você e pergunta assim, você me ama? E é essa a resposta que Ele quer ouvir de você, se você o ama. Porque o amor, Ele já provou que te ama. E é esta a resposta que Ele quer ouvir de nós, como queria ouvir de Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, Tu sabes que eu te amo. Apesar dos meus erros, das minhas falhas, Tu sabes que eu te amo. O Espírito Santo habita em nós e é aquele que vai potencializar em nós o amor de Deus. E aí depois ele vai terminar falando de nós. Ele falou do amor, ele falou de Deus, ele falou do Espírito Santo, ele vai falar de nós. Nos versos 19 a 21, ele diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor está baseado no amor de Deus como exemplo de ação. Como eu disse, eu não vou esperar o outro vir ao meu encontro, eu vou ao encontro do outro com amor, para que ele possa ser resgatado, como Deus fez conosco. Nosso amor é potencializado, tornado eficaz pelo amor de Deus que nos deu o Espírito Santo para agirmos. Pastor, isso é tão difícil, isso é tão complicado. Eu já contei algumas experiências dos irmãos aqui, que o pastor já, daqui a pouco ele é um senhor sexagenário, criado na igreja. E eu tenho até um amigo que fala assim, tudo acontece com você.
Que às vezes eu conto umas histórias que acontecem comigo nessa trajetória, na vida cristã, nessa trajetória eclesiástica, que a gente começa a rir. Falo, não acredito que aconteceu desse jeito. Então tem coisas assim que teve situações que eu falei, Senhor, eu só vou fazer porque o Senhor está mandando. Foi uma convicção tão grande que Deus me deu, uma pessoa tão chata, olha o que eu estou falando dessa pessoa, tão chata, que eu falei, eu não quero ir lá. Eu não quero ter mais contato com essa pessoa. Mas Deus falou assim, não, vá lá e acerte esse seu relacionamento com ela. E eu falei, então, eu vou, mas só porque o Senhor está mandando. Porque eu não quero e não quero. Era esse o meu coração. E foi Deus que quebrantou, isso chama quebrantamento. Ele quebrou a minha vontade. Ele me obrigou, ele me constrangeu. Foi, Divaldo, eu te amo. Olha o que eu já fiz por você, olha o que eu estou fazendo por você, olha como eu estou apelando ao seu ouvido, ao seu coração. Vá ao encontro do outro. Nosso amor, ele é potencializado. Eu achei que eu era incapaz de amar. Mas Deus quebrou meu coração e me fez agir na direção do outro. Porque amor não é um sentimento, como nós dizemos, o amor é um ato, é um fato. Eu lembro de um professor muito querido, Dr. Elias, que disse que ele era médico, residente, e lá no Rio de Janeiro, chegou um assaltante com um tiro no rosto. E os policiais o trouxeram e os médicos que estavam lá, larga aí. Não fez errado, agora sofre. Vai fazer outras coisas, atender outros pacientes. Ele falou, não, vamos aliviar a dor desse fulano. Não concordo com o que ele fez, mas a gente tem que cuidar dele. Não gosto dele, mas eu preciso amá-lo. Eu preciso fazer o bem para ele. Não importa o que essa pessoa fez. O amor de Deus nos potencializa. E o nosso amor é desafiado, então, irmãos, a ser concreto, a ser provável. Como é que você prova que você ama? E às vezes a gente faz isso com a esposa faz com o marido, né? O marido fala assim, poxa vida, tantos anos que eu não pago as contas, que eu faço o mercado, como você disse que eu não te amo, não é? E às vezes a gente quer falar, olha, estas coisas são a manifestação do meu amor. Não pode ser só isso, não é só pagar as contas e tudo bem. Não é só isso, mas é uma forma de ver o amor. Você poderia dizer assim, poxa, mas Deus me amou lá 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz? Sim, mas você sabe que Deus te ama hoje, agora. Então, este fato, lá 2000 anos atrás, é um fato que prova o amor de Deus, mas também é fato que Deus nos ama hoje. É por isso que ele diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. É o Espírito Santo que produz esse tipo de amor em nossa vida, amor motivado pela manifestação do amor de Deus sobre nós. Se você andar no Espírito, este amor de Deus vai tomar o seu coração e vai extrapolar nos seus relacionamentos. Ele fala, então amor é a primeira característica, a segunda é a alegria, regozijo. Eu quero deixar bem claro que a felicidade é um sentimento de satisfação diante das boas expectativas que são atendidas. Quando eu tenho expectativa e ela é atendida, eu fico feliz. Mas a alegria é uma disposição, o estado de ânimo, promovido pelo ensino e pela direção do Espírito em nossa vida. Veja que Paulo fala em andar no Espírito, em viver no Espírito. Eu costumo dizer que o fruto do Espírito a gente percebe através de uma experiência. Eu dou esse exemplo muito simples, de que alguém chega no gabinete do pastor, ou procura o pastor, por exemplo, para dizer assim, eu vou me separar. Aliás, eu lembro de uma pessoa que, a primeira coisa que aconteceu na igreja foi ele chegar falando isso. E aí você vai orientar, vai orar, vai falar. E às vezes esse casal sai da frente do pastor, do gabinete pastoral, assim, não tem jeito, pastor. A gente não ama mais e está acabado. E vamos orar, vamos dar um tempo. E daqui um mês, assim, não sei, pastor, estamos enrolados ainda, não sei se vai dar, se dá certo. E passa 2, 3, 4 meses, eu sei que em 6 meses, por exemplo, as coisas se resolvem.
finalmente um resolve perdoar o outro. Um percebe a loucura que estava cometendo, pensando em se separar, porque ela não cozinha do jeito que eu gostaria. Ou porque ele não paga as contas. Eu lembro de um casal que tinha uma briga, porque ele recebia dia 5. A conta vencia dia 20. Ela queria que ele pagasse então no dia 5 ou no dia 6. Mas ele falou, vence só dia 20 eu pago. E ficava lá o dinheiro na conta. E às vezes, passava dia 20 e ele esquecia de pagar. E aí pagava com multa. E dava naturalmente, isso dava um bafafá entre os dois, e estavam a ponto de, porque, tá, vamos resolver isso, né? Então, tem essa briga, fala, vou separar porque o fulano não paga o boleto no dia que tinha que pagar, ou no dia que eu acho que ele tinha que pagar. Se eu administrasse é dia 5, como ele é que te administra é dia 20. E aí passa o tempo, vamos orar, vamos nos aconselhar, vamos usar o bom senso. E aí finalmente, fala, sabe de uma coisa? Vamos fazer um ajuste aqui. Nem dia 5, nem dia 20. Dia 10 a gente senta os dois e sai pagando tudo, por exemplo. Sei lá, fazer um acordo para a gente poder viver bem. Isso é fruto do Espírito, é seguir a orientação do Espírito. E a alegria cria este estado de ânimo. Quando fala, poxa vida, a gente estava brigando por causa de um boleto, meu. Agora a gente pode viver bem. Dia 10 a gente paga as contas e daí sai para comer o McDonald's juntos. Felizes. Sabe? E aí muda essa disposição a um ânimo diferente por causa da direção, do ensino que o Espírito trouxe sobre a nossa vida. E aí traz contentamento. A alegria tem a ver com contentamento na nossa existência, das circunstâncias e dessa nova cosmovisão do mundo. A gente fez 35 anos de casados. Depois de 35 anos de casados, a gente imagina que não vai ter mais nada que vai nos separar. Amém? Mas você passa a ter uma visão diferente. Não existe motivo para alguém se separar do outro. A gente pode vencer as dificuldades, as lutas, com alegria, com contentamento, com disposição, se seguir este ensino que é promovido pelo Espírito na nossa vida. Você lembra de Paulo, já indo para o final do seu ministério? Ele fala assim, ele está lá em Mileto, e ele manda chamar os presbíteros, os líderes espirituais que estão em Éfeso, que ele quer conversar com eles e se despedir deles. E ele diz para eles assim, ó, agora, compelido ou enviado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente pudera terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que tem sofrimento, eu sei que tem prisões, mas eu não me importo. Eu estou contente se tão somente eu puder completar o ministério que Cristo me confiou de falar do Evangelho, da graça de Deus. Eu sei de circunstâncias difíceis, mas eu estou contente, eu estou satisfeito, eu estou alegre de poder fazer aquilo que Deus está mandando. Tiago tem o mesmo raciocínio quando escreve aos irmãos. Ele logo no primeiro capítulo diz assim, meus irmãos, olha que coisa doida. Tiago devia... Eu ia falar o bobeira aqui. Eu tenho um amigo que fala assim, ele devia ter fumado alguma erva ruim. Olha o que Tiago fala. E tem crente que vai falar assim, pastor, Tiago era doido. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Grande alegria. Não é uma alegriazinha assim, não, sabe?
É uma grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu acho que não tem nenhum crente que faz uma oração, chega assim no culto de oração, né, irmã? Irmã... Gente do céu. Irmã Raquel. Chegar e falar assim, olha, eu quero agradecer hoje, que estou passando por muitas provações. Ninguém faz isso. Todo mundo fala assim, irmãos, eu quero que vocês orem por mim para me livrar de tudo quanto é problema. Esse é o pedido mais recorrente. Nessas 5 décadas de igreja. Qualquer culto de oração que você for, olha, eu quero livrar de problema, eu quero livrar da multa, eu quero livrar da questão, eu quero livrar da doença, eu quero livrar de tudo. Mas Tiago fala assim, olha, vocês considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E nas quartas-feiras a gente vai entender que provações são essas de que ele está falando. Ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago está dizendo assim, olha, quando vêm as provações, eu posso ter grande alegria, porque eu sei que eu receberei sabedoria do Senhor, eu terei a companhia do Senhor, que através destas provações, a minha aprovação me tornará mais maduro e íntegro. A minha perseverança vai mostrar que eu estou amadurecendo e me tornando íntegro diante de Deus. Eu não serei mais uma pessoa de mente dividida, com quem você não pode contar. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço e que eu não peço conselho, não. Porque ora fulano está no fogo com Deus. Ora ele está duvidando que Deus ama ele. Então não dá para conversar com essa pessoa. É bom quando você conversa com alguém que é estável. Faça chuva ou faça sol. Ele continua dizendo, Deus ama. Eu já tive mais, hoje eu tenho menos. Aquilo que Paulo fala aos filipenses. Já tive mais, já tive menos, já tive fartura, hoje eu passo nesse... Já sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Não se importem com as provações, mas fiquem contentes, pois há um propósito maior que a maturidade de vocês. Quem olha para os problemas e só enxerga os problemas, quem olha para o irmão chato e só enxerga o irmão chato, não está percebendo o que Deus pode fazer através dessas circunstâncias, que é trazer maturidade para nós. Alegria é uma segunda característica do fruto do Espírito na vida dessa pessoa. Deus tem um propósito na minha vida. Eu não sei ainda. Eu não concordo ainda. Eu não gosto ainda. Mas eu posso viver alegre, que eu sei que Ele está fazendo. Ele tem um propósito na minha vida. E por fim ele fala sobre a paz. Eu quero voltar àquela palavra de Jesus lá em João 14, 27, quando diz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus lá no capítulo 14 começa dizendo assim, ó, não se perturbe o vosso coração, ele está avisando que vai partir desse mundo. E aí ele promete que vai preparar um lugar para que eles estejam sempre juntos com ele e que ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Então ele promete o Espírito Santo. Já que eu vou estar ausente de vocês, vocês vão ter o Espírito Santo. E tudo isso que eu falei para vocês, enquanto eu estou aqui vivo, presente com vocês, o Espírito Santo, esse conselheiro, vai ensinar e fazer vocês se lembrarem disso. E aí ele diz, então eu deixo a paz para vocês. Porque vocês vão ter este contexto que vai cuidar de vocês. É interessante que a Bíblia nos mostra que as pessoas que abrem mão de andar na presença de Deus, elas não estão só fazendo a sua própria vontade. Elas estão agindo e se colocando num campo diametralmente oposto a Deus, de inimigos, combatendo com Deus.
Tiago fala isso quando ele chama, inclusive, aqueles irmãos, fala assim, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. A jeito de vocês raciocinarem sobre o mundo, sobre a vida de vocês, fazia com que vocês se tornassem inimigos de Deus. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ainda, quando fala aos Efésios, ele diz assim, pois Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, os judeus e os gentios, um novo homem, porque ambos, judeus e gentios, eram inimigos de Deus, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual destruiu a inimizade. É importante a gente ter essa ideia de que as pessoas que não têm esse encontro com Jesus, elas talvez não percebam, mas elas estão como inimigos de Deus. Essa é a situação delas. Por isso que Jesus diz assim, eu deixo-lhes a paz. Vocês vão deixar de ser inimigos de Deus para se tornar amigos de Deus, para serem tratados como filhos amados. Por isso que em Efésios ele continua dizendo, Ele, Jesus, veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Os gentios que estavam longe e os judeus que estavam perto, porque conheciam as ordenanças, a lei de Moisés, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos e membros da família de Deus. Agora vocês se tornaram membros da família de Deus, deixaram de ser inimigos para se tornarem membros da família de Deus. Este fato traz paz. Pensa na paz que dominou Pedro ao sentir-se perdoado por Jesus. Que tonelada de peixe ele tirou das costas quando ele se sentiu perdoado por Jesus. Que tonelada de preocupação, de dúvidas quanto à ressurreição de Jesus e quanto ao amor que Jesus tinha por ele, Tomé tirou quando Jesus o convidou a crer. Não o condenou. Tomé, seja crente. Assim como ele chegou para Pedro, Pedro, você me ama, é o suficiente. Para Tomé ele disse, Tomé, seja crente, é o suficiente. Esses homens foram dominados pela paz. É por isso que Jesus diz, eu dou a minha paz a vocês, que é a certeza, a maneira como ele declarou isso aos discípulos. Isso eu estou dando a vocês. A paz que ele obteve quando buscou o Pai, talvez esse seja o maior exemplo. Quando Jesus estava angustiado, os evangelhos dizem que ele tinha uma tristeza mortal dentro de si, quando se aproximava à cruz, e ele foi orar. E na oração recebeu resposta de Deus. Paz. Levantem-se, vamos caminhar diante da cruz. Eu vou entregar a minha vida voluntariamente na cruz do Calvário. Paz que demonstrou quando esteve crucificado, pedindo perdão aos seus algozes. Já orou por um adversário? Já orou por uma pessoa que você está com uma raiva profunda? Orar pelo outro. Isso traz uma paz no coração da gente. Isso cura a gente. E Jesus orou pelos seus algozes ali na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E paz que Paulo garantiu aos seus ouvintes quando disse lá em Filipenses, se você orar e levar a Deus a oração, a súplica, ações de graças, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele está falando isso de dentro da cadeia
E logo em seguida vai dizer assim: eu já sei viver em toda e qualquer circunstância. Paz, meus irmãos, é o equilíbrio das emoções. Não é a ausência nem negação das emoções. Eu participei de velórios, de momentos difíceis, esse final de ano, não é? Foram momentos difíceis para algumas famílias e tem as emoções. Não dá para chegar assim e falar assim: olha, seu ente querido está morto. Não chore, fique forte, fique firme. Ou seu ente querido está internado. Não, finge que não está acontecendo nada. Derrame-se diante de Deus. Paz não é negar as emoções. Paz é ter uma resposta adequada às demandas interiores. Eu estou com medo. Então eu vou a Deus e digo assim: Senhor, eu estou com medo. E Deus vem ao nosso encontro e responde isso. Vem suprir a nossa necessidade. O Espírito providencia uma resposta. Ele supre uma resposta que nos tranquiliza. Você já passou por uma situação assim que está todo mundo angustiado, sem saber do futuro, e aí a pessoa, o médico chega e diz: olha, fique tranquilo, que esse cirurgião é o melhor cirurgião do Brasil. Aí a situação continua difícil. Vai passar pela cirurgia, mas aquilo, é o melhor profissional que vai cuidar do meu bebê, do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, do meu filho. Já teve isso? Eu, quando era criança, 6, 7 anos de idade, tive hepatite. E o médico lá do bairro chegou para minha mãe e falou: tem que ser internado, já deu um negócio e tem que ir para Emílio Ribas agora. Minha mãe voltou chorando para casa, angustiada. Meu filho vai ficar internado, com 7 anos de idade. Eu não sabia porque ela estava chorando, mas eu não fiquei internado, graças a Deus. Mas ela estava angustiada, porque ela tinha medo, não sabia o que ia acontecer. Passaram-se os anos, 10 anos depois, eu tive um acidente jogando bola, já contei para os irmãos, e fiquei vindo no INPS, ali no Glicério, 3 meses. Chegava às 7 horas da manhã, chegava mais 6h15, 6h20 da manhã, saía de casa, pegava o primeiro ônibus, tinha saído da garagem. Aí vinha no centro, pegava outro ônibus, ia para o Glicério, chegava lá às 6 e pouquinho da manhã, chegava às 6 e pouquinho, já tinha uns 20 na minha frente, para você começar atendido às 7. Antes das 8, que depois era assim, né? Entrou 1, 2, 3, 4, saía, não tinha nem atestado, que era para ir trabalhar, chegar às 8 no serviço. E 3 meses, vai, faz exame, agora tira a chapa, agora volta para o médico. Ficamos 3 meses, até que chegou um dia, o médico falou: nós vamos operar você no Beneficência Portuguesa, tal dia, tal hora, apareça lá, em jejum. Eu cheguei em casa, a gente é tão engraçado quando é jovem, né? Vai ser tal dia, tal hora. Minha mãe de novo chorou. Mas dessa vez ela chorou de alegria ou de paz, porque naquele tempo o Beneficência Portuguesa era o hospital top aqui da capital. E ela falou: eu estou tranquila porque você estará nas mãos ou num ambiente que tem os melhores recursos para cuidar de você. Então, o Espírito faz isso. Isso é quando ele traz paz ao nosso coração, ele traz uma resposta. Às vezes não resolve o problema, vai passar pela cirurgia, mas tem uma resposta de Deus que vai tranquilizar o nosso coração, vai equilibrar as nossas emoções. A paz que o Espírito traz impede que a gente seja dominado pela angústia, fique apático diante das coisas. Já viu alguém dopado? Meu irmão, acorda, olha o problema aí, a pessoa. Isso não é paz, tá? O Espírito não produz isso na gente, nem desespero. Essa ansiedade extrema. Eu vi esses dias alguém contando como é que ele tinha crises de ansiedade. Que desespero que é. O Espírito, a paz que o Espírito nos traz,
vai impedir exatamente estas coisas na nossa vida. Você lembra do Salmo 23? Eu quero terminar pensando nisso. Quando o salmista diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. O salmista está com as emoções sob controle. Eu sei que é um vale de sombra e morte, mas como numa contradição. Mesmo passando pelo vale de sombra e morte, ele sabe que o Senhor é o seu pastor, o pastor que cuida dele. Portanto, eu não terei falta da companhia do pastor, da vara e do cajado a proteger, isso significa orientar e conduzir, e não terá falta dos pastos verdejantes e das águas tranquilas, o suprimento da necessidade que ele tem para a vida dele. A gente conhece esse salmo de cor. E este salmo deve tranquilizar as nossas emoções, trazer paz. Tal alvoroço, o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Tem uma resposta, tem um caminho, tem uma solução. Eu posso não saber ainda, mas o Senhor sabe, Ele é meu pastor. Você se lembra de Pedro, que estava preso na cadeia com 2 soldados ao seu lado, ou 2 soldados guardando a porta da sua cela, quando ele foi liberto pelo anjo que teve que acordá-lo. Pedro tinha paz no coração a ponto de estar dormindo quando estava para ser julgado no dia seguinte, provavelmente ser morto, decapitado, como Tiago havia sido. Está dormindo, porque ele tinha uma resposta de Deus para a sua vida. E Deus não falhou com ele. Por isso eu quero propor que você pode ter um ano novo e uma vida nova. Se você permitir, o Espírito Santo vai providenciar diretamente do coração de Deus para o seu coração amor, alegria e paz. E se você se render à direção do Espírito, Ele vai formar em você um coração cheio de amor, de alegria e de paz. A minha pergunta é a seguinte: você quer isso? Você quer isso? Então fala com Deus agora, dizendo: Senhor, neste novo ano, eu quero uma vida nova com Deus, cheia de amor, de alegria e de paz. Deus querido, o Senhor é um Deus criador, é o Deus que faz novas todas as coisas, é o Deus que criou tudo do nada, tem todo o poder, ó Deus, para fazer e trazer à existência novas realidades. Ó Deus, muda a nossa vida. Começa, ó Deus, mudando o nosso interior, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos quebrantar, de abrir a nossa visão para o Teu amor, de permitir, ó Deus, que as Tuas respostas tragam contentamento, uma nova visão sobre a realidade, e que cada direção Tua, ó Deus, encha o nosso coração de paz, coloque em ordem as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa razão, organize todo o nosso ser. E nós Te pedimos, ó Deus, que este ano, que está só começando, seja um ano em que sejamos marcados no nosso relacionamento contigo, em amor, alegria e paz. Faz isso, ó Deus, com o Teu poder, com o poder do Teu Santo Espírito, com a direção que o Senhor quer dar para cada um de nós e para a Tua igreja. Que seja um novo ano de uma nova vida com Deus. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, meu Deus.